Paz do Senhor, amados irmãos. Hoje o Senhor nos concede a graça e a bênção de termos como visita nosso amado irmão John e Mary Liz Travers. Este casal tem estado na Índia como missionário do Senhor, mas agora ele está se mudando para Tailândia. Quem não sabe o que é Tailândia, é uma ilha que fica perto desse lugar. Para começar o chamado desafio jovem. Certamente nós não vamos esquecer este casal de servos do Senhor em nossas orações, porque ele está começando um trabalho onde não há esse tipo de trabalho, que é o tal desafio jovem. We will be praying for you. Thank you. So, quantos irmãos podem dizer glória a Deus? Vamos dizer a ele, John, bem-vindo. Diga, John, welcome. One more time. John, you are Thank you. welcome. God bless you. Thank you. Thank you so much. Good morning. Dia. I played football yesterday with my friend here, Sergio. Nós juntos jogamos futebol no church picnic. And when I was young, I was very fast. E quando ele era jovem, ele era bem rápido. But now I know that's not true anymore. Mas ele agora sabe que já não é a verdade que ele é rápido. Sergio chased me and made me fall backwards. I said, you chased me and made me fall backwards. Eu corri atrás do John e ele caiu para trás. But I've forgiven him. Mas ele perdoou-me. So I look forward to being with you all today. E estamos muito contentes de estar aqui com vocês. I'm glad to be here. Estou bem feliz de estar aqui na nossa igreja. Now, I am a missionary. Agora, eu sou missionário. All a missionary O que missionário is someone who brings the gospel to others. É uma pessoa que traz o evangelho para outras pessoas. And Jesus says in Matthew 28, E Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. I'm thankful for some of the first missionaries Estou muito feliz de ser missionário. who brought the gospel to Europe. Dos primeiros missionários que trouxe o evangelho para a Europa. And now to America. E agora aqui na América. And now it's our job E agora é o nosso trabalho as followers of Christ como pessoas que seguem o evangelho to bring the gospel to our community, para trazer o evangelho para a nossa comunidade, our family, a nossa família and the rest of the world. e o resto do mundo. God called us to India 10 years ago. Deus chamou a nós para o país da Índia 10 anos atrás. I think I have a few photos, Eu tenho algumas fotos que vou mostrar and I want to tell you a few funny stories. e quero dizer uma história interessante. This is in 2001 Isso foi em 2021, when I first had Portuguese food. quando foi a primeira vez que o irmão John experimentou comida portuguesa. Right here in Fall River. Aqui na cidade de Fall River. It was very good. Foi comida excelente. And so thank you for having me back. Sou obrigado de ter a gente de novo aqui na igreja. I guess I didn't do anything too bad the first time. Eu penso que não fiz nada de errado na primeira vez. Now let me share a funny story from India. Agora deixa-me
dizer uma história interessante quando nós estivemos na Índia. Now, we had just landed in India, Nós tínhamos acabado de chegar à Índia and my kids were very lonely. Lonely. They had no friends. e os meus filhos estavam pouco tristes porque não tinham amigos. So one day we looked outside E dia nós olhamos lá fora and we saw people trick-or-treating. e a gente vimos crianças trick-or-treating, que era o tempo do Halloween. And my kids joined. E os meus filhos quiserem contribuir também. Before you know it, we had about 15 kids following us in this big E group. antes da gente saber, a gente tinha à volta de 50 crianças seguindo-nos nas ruas. The problem was, nobody does trick-or-treating in India. E o problema é que ninguém faz trick-or-treat na Índia. Não é costume deles. And when you go to an Indian's house, E quando você entra numa casa de indiano, they have to give you food. eles são obrigados a dar à pessoa comida. So we would knock on the door, Só a gente batia na porta and we say trick-or-treat, e a gente dizia trick-or-treat. and they don't know why we're there. E eles não sabem porque a gente está lá. But we would ask for treats. Mas a gente perguntava pela comida ou doces. And according to their culture, E conforme a cultura deles, they have to give you something. eles têm que dar à pessoa alguma coisa. So all the aunties and uncles E os tios e as tias were running around their kitchen estavam correndo na sua cozinha looking for something to give these children. à procura para dar alguma coisa às crianças. Sometimes you have really low points on the missions field. Muitas vezes a gente chegamos a pontos bem baixos na nossa vida, na área de missionário. You share the gospel with people, A gente fala acerca do evangelho com outras pessoas, but they won't hear what you're saying. mas eles não ouvem ou ouçam o que a gente está falando. And then sometimes you have these moments E às vezes temos esses momentos where you see how beautiful their culture can be. quando a gente vê quão profundo ou quanto interessante a cultura desses países são. When we were finished in India Quando nós acabamos o nosso tempo na Índia and we returned to the United States, e a gente retornamos aos Estados Unidos, we knew that God was still calling us. a gente sabia que Deus estava chamando a nós. So we prayed. A gente oramos. And the more we prayed, the more we realized that God wanted us to go back to the missions field. E quanto mais nós oramos, Deus falou a nós que o nosso trabalho ainda não estava acabado, que Deus ainda queria usar a família deles na área de missionário. When God closes one door, Quando Deus fecha uma porta, He opens another. Ele abre outra porta. How many of you know what Teen Challenge is? Quantos de nós sabem a organização Teen Challenge? Yes, some? Yes, very good. Okay. So we will go to Bangkok, Thailand, So, eles vão retornar para o país da Tailândia para servir nesse ministério do Teen Challenge. and we want to bring the gospel to the Thai people. E nós queremos trazer o evangelho para o povo da Tailândia. The gospel has never made an impact in this country. O evangelho de Deus ainda não fez impacto nenhum no país da Tailândia. Eles não acreditam em Deus. Less than 1% is Christian. Menos de 1% são crentes. It's a nation that's in bondage. É uma nação que está em escravidão. And Jesus wants to set them free. E Jesus quer lhes libertar. And I'm going to begin the message. E nós vamos começar a mensagem dessa manhã. But just before I do, I forgot to say something. Mas antes de começar a mensagem, esqueci de dizer uma coisa. I want to thank you all for having us at the picnic yesterday. E quero agradecer a todos vocês de
convidar e estar juntos no piquenique de ontem. Many pastors just have you come and speak on a Sunday. Muitos pastores só têm o missionário ir à igreja e pregar a mensagem dele. And then you go home. E depois você vai para casa. But Pastor Rob and Pastor Erica Mas o pastor Rob e a pastora Erica have invited us into their home. convidaram o irmão John e a sua família à sua casa. And have invited us into this church family. E também convidaram a nós a serem bem-vindos à nossa igreja, à nossa família. And I just want to thank him for that. E eu quero agradecer ao pastor Rob. Okay, we can open to 2 Kings Nós vamos abrir a leitura Chapter da 5. manhã em 2 de Reis, capítulo 5. and then you can read until verse 3. Finish verse 3. A começar no versículo número 1 até o 3. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e muito respeitado, pois por meio dele o Senhor dará vitória à Síria. Era um guerreiro valente, mas sofria de lepra. Tropas da Síria tinham saído em excursões e levaram cativa uma menina de Israel, que passou a servir à esposa de Naamã. Ela disse à sua senhora: se o Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Let's pray. Vamos orar. Jesus, I just pray right now, Lord, that you would speak to everyone here today of what you want them to hear, God. And I just pray for this message, Lord, that you would speak to them in every way possible today, Lord. I thank you for your love. I thank you that you love freedom, Lord. And I pray that you would allow this message to be very, very clear to each and every person in this room today. In Jesus' name, amen. So Naaman, Então, Naamã, I wonder, like I'm thinking, eu estou pensando, one day he's getting changed, dia o corpo dele está sendo mudado and he notices a spot on his arm. e ele nota uma coisa na pele dele. He doesn't feel good. Ele não está sentindo bem. And then when he sees it, E quando ele olha o seu corpo, he knows what it means. ele sabe o que acontece. Leprosy means death. Lepra é morte. And he knew when he saw that, E ele sabia quando ele viu essa coisa na pele, he would die alone. ele ia morrer sozinho. So he looked everywhere he could, Ele olhou em todas as coisas que ele podia olhar, thinking of a solution. pensando numa solução. But there was one problem. Mas tinha problema. The problem was too big for him to solve. O problema era muito grande para ele resolver. And as he went to this man of God, E como ele foi a este homem de Deus, the man of God offered him a simple solution. este homem ou este servo de Deus ofereceu a ele uma solução simples. He was ready to pay any price. Ele estava pronto para pagar qualquer preço. But this was not something he could buy. Mas isso não era uma coisa que era comprada. It says he was angry. Diz que ele estava He said, ruim. it can't be this simple. Ele disse, não pode ser tão simples assim. If Naaman was told to do something very hard, Se Naamã era para ser servo de levar a ele a este lugar, he would say, okay, ele dizia, ok, but this was just too simple. mas isso era uma coisa muito simples. He was a powerful man. Ele era homem com poder. He was a rich man. Ele era homem rico. He was well respected. Ele era bem visto. Men like this
Homens como ele know how to get what they want. sabem alcançar coisas que eles querem. The problem is O problema é the kingdom of God o reino de Deus is operated by God's grace. é operado pela graça de Deus. It's a free gift. É uma coisa de graça. It's just a simple thing. É uma coisa simples. Jesus paid a great cost, Jesus pagou o preço alto so now it's free to us. para ser de graça a nós. I remember years ago, Anos atrás, it was a snowstorm, estava caindo muita neve and I was at a store with my brother, e eu estava numa loja com o meu irmão and a man had his very nice car stuck in the snow. e este homem tinha o seu carro estacionado na neve And me and my brother pushed him free. e ele e o seu irmão empurrou o carro e ele foi. So we went back inside the store, E nós voltamos para dentro da loja and 5 minutes later he came in the store. e 5 minutos depois ele entrou na loja. He was stuck again. Ele estava outra vez stuck, ou não podia sair da neve. All he wanted to do was give us money to go let him out. O que ele queria dar era dinheiro a nós para a gente eles ajudar de novo. But we didn't want his money. Mas a gente não queria o dinheiro dele. We just wanted to help him. A gente só queria ajudar essa pessoa. And that was hard for him to understand. It was hard for him E to aquilo foi understand. muito difícil para essa pessoa entender o que eles estavam fazendo. But this is God's gift to us. Mas isso é o presente de Deus a nós. It says, he was clean like a young boy, his skin. A palavra diz que a pele dele foi limpa como uma criança. And that's what Jesus can do to your heart. E isso é o que Deus pode fazer ao nosso coração. It doesn't matter what you've done. Não interessa o que você já fez. You can be free of shame and guilt. Você pode ser libertado de guilt and culpa. Sometimes people, Algumas vezes pessoas, even very good church people, e mesmo pessoas boas dentro da igreja, can hide things in their heart. podem esconder coisas pessoais no seu coração. And just below the surface, E debaixo do interior, they can have lots of pain. eles podem ter muita dor, They can have addiction. pode ter adição But, ou então vícios. but Jesus wants to set you free of those things. Mas Jesus quer te libertar dessas coisas. There's a picture of a woman up here, if you can pull that picture up. Tem aqui foto dessa pessoa. Does anyone know who this is? Alguém conhece essa pessoa? Whitney Houston, great job. This is Whitney Houston. Isto é Whitney Houston, uma cantora muito famosa na era dos 90. Incredible voice. Uma voz incomparável, Yeah, very, very famous. bem famosa, Very rich. bem rica. But in 2012, Mas em 2012, she was found dead in her hotel room. ela foi achada morta num quarto no hotel. At just 48 years old. E ela só tinha 48 anos. This is not a special story. Isto não é uma história especial. It's more common than we think. É uma coisa mais acostumada que a gente pensa. Many people who are famous and rich Muitas pessoas que têm fama e têm dinheiro cannot solve the problem in their heart. não podem resolver o seu problema interior. Some of the greatest people ever, greatest Olympian ever, Michael Phelps, Alguns dos maiores olimpiáticos, como o Michael Phelps, Robin Williams, Lady Gaga, Ronnie Coleman, Elon Musk, J.K. Rowling, Robin Williams, Elon Musk, são todas pessoas que têm dinheiro e poder e fama. the problem was too big for them.
O problema era que o seu problema era muito grande para eles. All Naaman needed was penicillin, antibiotics. O que Naaman precisava era antibiótico, But they didn't exist. mas não havia naquele tempo. Naaman had to surrender himself. Naaman tinha que surrender. Naaman had to give himself up. Tinha que dar a sua vida. He had to listen to what the man of God was telling him. Ele tinha que ouvir o que essa pessoa de Deus estava falando. He could do many great things, Ele podia fazer muitas coisas boas, but this simple task was so hard. mas a coisa mais simples era mais difícil. When you are struggling, Quando nós estamos, when you have pain, quando a gente tem dor, where do you go in times of struggle? aonde vamos ou aonde olhamos quando estamos nessa situação? If you go down to the liquor store Se nós vamos à loja da bebida and you park outside, e você estaciona o seu carro, just look at the door. olha à porta. In 5 minutes, Em 5 minutos, 20 people will go in and out of that door. 20 pessoas entram e saem. And they drink and they drink and they drink. E eles bebem e bebem e bebem. All they want to do is cover the pain. O que eles querem fazer é cobrar a sua dor. Don't try to do things in your own strength. Não faça coisas na sua própria força. Those things, drinking, taking medicine, it will take the pain away for a short time. Essas coisas, beber, tomando medicamentos, tirem as dores e tirem as preocupações naquele momento. I have a family member. E tenho membro da nossa família. She loves Jesus, Ela ama a Deus, but she also loves alcohol. mas ela também ama o vício do álcool. One day she will be in heaven, Dia ela estará no céu, but Jesus wants her to have freedom today. mas Deus ou Jesus quer que ela tenha liberdade hoje aqui na terra. Jesus wants you to have freedom today. Jesus quer que você tenha liberdade. Maybe there's pain from long ago. Alguns de nós podem ter dor, But this freedom is available right now. mas essa liberdade está ao nosso disponível agora. John 8, No Evangelho de Third- João, capítulo 8, 36 says, verso 36 diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. This is what Jesus offers you. Isso é o que Jesus oferece para a sua vida. He offers you hope, Ele oferece esperança. He offers you peace, Ele oferece paz. and He will give you freedom E Ele te dará liberdade. only through His Son. Só por Jesus, o seu Filho. This is the offer that Jesus has. Isso é a oferta que Deus tem. There's a picture of cereal up here. Isso aqui é uma foto de cereais. When I grew up, Quando ele era novo e estava crescendo, we only had off-brand cereal. se a gente olhar aqui bem, ele só comia cereal que era faz conta, não era o cereal verdadeiro. But the cereal doesn't taste very good. Mas o cereal não tem aquele sabor como o cereal verdadeiro. It's not the same. Não é o mesmo. I've had some of your food yesterday. Ele comeu a nossa comida ontem It was very good. e era boa. But if you were making it at home, you were cooking, Se você estava cozinhando em casa and you were missing e ingredients, se você estava faltando ingredientes and you changed the recipe, e você muda o recipe, would the food taste a different? receita, Would the food taste different? a comida vai saborear diferente. If I eat my mom's food, Se como a comida da minha mãe, I know it's my mom's food. eu sei que é comida da minha mãe.
When you feel God's peace, Quando você experimenta a paz de Deus, all the peace you got somewhere else, a paz que você receber em outro caso ou em outro lugar, it doesn't taste the same. não saboreia da mesma maneira. It doesn't feel the same. Não é a mesma coisa. You realize that this peace is just a counterfeit. Você vai ver que essa paz é uma coisa que não é verdadeira. When I was young, Quando eu era novo, I went to the bowling alley, eu fui jogar boliche, and it was a big arcade. boliche, Yeah. And big arcade as well. e lugar onde tem muitos jogos para criança. I wanted to win all the big prizes, Eu queria ganhar os presentes grandes, but I had no money. mas eu não tinha dinheiro. So my cousin and I, E então o meu primo e eu, we thought of a great idea. nós pensamos de uma ideia muito interessante. We took our money out and we put it on the printer and printed out fake money. Eu peguei nas notas verdadeiras e pus no copy machine para fazer dinheiro falso. But I couldn't get it right, Mas ele não conseguiu fazer o dinheiro verdadeiro. so I cut it out E ele cortou and I took 2 pieces and glued them together. o papel e colou os dois lados junto. I was probably 13, 14, Ele tinha, se calhar, 13 anos, 14, and I thought it looked great. e ele pensava que isso era uma ideia muito boa. So I went to put the money in the machine, Então, eu fui pôr o dinheiro no machine and it gives you all the change, e dá o troco para trás, but it wouldn't work. mas não estava trabalhando. I don't know why. Ele não sabia porquê. So I went up to the woman at the desk, Ele agora foi falar com a pessoa para trocar a nota and I said, I don't know why, but the machine's not working. e ele disse que eu não sei porque aquele machine não está trabalhando. And she took my money, E ela pegou na nota o dinheiro and she tore my money in half. e rompeu. I was shocked. E ele estava como aquele, o que é que aconteceu? My dad was in the other room. O pai dele estava no outro quarto. I was very scared of my dad. Ele tinha temor do seu pai. So we ran out of the building. E eles fugiram do lugar. But the money was fake. Mas o dinheiro era falso. It was obvious. A gente via que era falso. This woman handles money every day. Essa pessoa que trabalha com dinheiro todos os dias, Once you taste God's peace, quando você prova a paz de Deus, there's nowhere else you can go. não há outro lugar melhor. I want to tell you a short story. E quero dizer a vocês uma história curta. A few years ago, Uns anos atrás, I was with my cousin, eu estava com o meu primo. that same cousin from the arcade. E isto é o mesmo primo que estava com ele nesse lugar de brincar com os jogos. We used to be like this. Eles eram bem juntos. But I went this way, he went this way. Ele foi numa área e o primo dele foi para outra área. I was climbing a tree Ele estava subindo uma árvore to break into a building, para entrar num lugar. and I fell and broke both my arms at E the ele same time. caiu da árvore e partiu os braços. God was waking me up, Deus estava me alertando. so I began to follow Jesus, E eu comecei a seguir a Jesus. and my cousin began to follow his own desire. E o meu primo foi na outra área. We grew up, Nós We got older. crescemos and as we were older, e quanto mais idosos ficamos, he became more and more addicted to drugs. ele ficou mais viciado em droga. I would grab him and shake him. Eu pegava nele e dizia: acorda, I would say, please stop. para do que estás fazendo. I would say, it's going to kill you. E dizia a ele: isto vai te matar. But he wouldn't listen. Mas ele não ouvia. It had too much power over his life. E esse vício tinha muito poder sobre a sua vida. Finally, after years, Depois,
Anos depois, he loved Jesus and he wanted help, ele amava Jesus e queria ajuda. but he loved drugs more than he loved Jesus. Mas ele amava a droga mais do que Jesus. I put him in my car and we drove to Teen Challenge. Eu peguei nele, coloquei-o dentro do carro e nós foram para o Teen Challenge, que é essa organização de vícios. And on the way to driving, when we were driving together, E quando estamos indo a este lugar, he started to cry. ele começou a chorar. He had hurt his family very badly. Ele tinha causado muita divisão na sua família e a família estava muito triste. He had stolen and lied, Ele roubou e mentiu. and he was in a lot of pain. Ele estava em muita dor. And he said this to me. E ele disse isto a mim. He said, I just want my family to love me again. Eu só quero que a minha família me ama outra vez de novo. The pain was so great in his life. A dor era tão grande na sua vida. Many of you might have family members like this. Muitos de nós têm familiares que estão nessa mesma situação. But Jesus wants to set them free. Mas Jesus quer libertar a eles. John 14, No Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 a 4, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não foram, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. many of these people in Thailand, Muitas dessas pessoas na Tailândia, they do not know the hope that you and I have. eles não sabem a esperança que nós temos com Deus. Every day they pray to spirits. Todos os dias eles oram a espíritos. They give them offerings Eles fazem sacrifícios so that spirits won't come into their home. para que os espíritos não venham à sua casa. They live in fear of these spirits. Eles vivem em temor. But the Lord does not want us to be afraid. Mas Deus não quer que nós estamos. There's much prostitution in Thailand. Tem muita prostituição na Tailândia. There's much drug use in Thailand. Tem muita droga. Sometimes when you're driving through the streets, Muitas vezes quando nós estamos andando na rua, on this side of the road there are bars and clubs. nessa área ou neste lado tem bares, tem clubes, tem lojas. All the beautiful women work at these bars. As mulheres bonitas, todas elas trabalham nesses lugares, But they feel ashamed, mas eles estão com vergonha. so they drink Então eles bebem and they take pills e eles tomam medicamentos ou droga to get rid of their shame. para remover a sua vergonha. After a while of working there, Depois de tanto tempo trabalhando nestes lugares, if they don't make the money, se eles não fazem o dinheiro, they get kicked out. eles só perdem o seu emprego. When you drink and do drugs, you don't stay pretty for long. Quando a gente faz droga e toma medicamentos, When you drink and do drugs, you don't stay beautiful for a long quando a time. gente faz droga ou toma droga ou bebe, a gente não fica bonitos por muito tempo. So they have to go by themselves, Pessoas têm que ir sozinhos and their life gets harder. e a sua vida fica mais difícil. At first, they make lots of money.
No princípio, são jovens, são bonitas, fazem muito dinheiro. Many foreign men come to them. Muitos homens de outros países vão para essas pessoas. But this life does not last long. Mas esta vida não é uma vida que dura para sempre. So I was driving down the road. E eu estava conduzindo na rua. On the left side is the bars and clubs. Na esquerda há os clubes e os bares. And on the right side are all the women who got kicked out. E na direita é as mulheres que foram removadas desses lugares por causa da sua vida ou a sua aparência mudou, envelheceu. And you can see on their faces E a gente pode notar nas suas faces the weight on their face. o peso na sua face. They're not beautiful anymore. Elas não são bonitas. Men don't look at them Os anymore. homens já não olham para elas. Their value is gone, O valor deles já não há. and all they have is pain. E o que elas têm agora é só dor. But Jesus wants to heal those girls. Mas Jesus quer curar essas pessoas. He wants to see them set free. Jesus quer ver essas pessoas libertas. We want to go and tell them, Eles querem ir a este lugar e falar do Evangelho. our Father's house, A casa do nosso Pai it has many rooms. tem muitas moradas. I want to look them in the eye E quero olhar nos olhos deles and say, there's room for you. e dizer a eles que há lugar There's room- também para você. There's room for your children. Há lugar para os seus filhos There's room for your families. e há lugar para as suas famílias. Sometimes people ask us, Algumas vezes pessoas perguntam a nós: you have a beautiful life in America. você tem uma vida boa nos Estados Unidos? You have everything you need. Você tem tudo o que precisa? Why would you take your children and go? Por que pegar na sua família e as suas crianças e ir para esse lugar? There was missionaries years ago Havia missionários anos atrás who were asked this same question. que foram perguntados a mesma pergunta. And as they sailed away on the boat, E como eles foram embora em barcos, their family stood on the dock as famílias ficaram lá na doca and they yelled. e falaram em alta voz: They said, let the lamb who was slain deixa o cordeiro que foi debulado receive the reward receber o prêmio of his suffering. do seu sofrimento. They said, Jesus is worth it. Eles disseram que Jesus vale a pena. The Bible tells us to die to ourselves. A Bíblia diz para a gente morrer para nós. I would love to be in America. Ele gostaria de estar nos Estados Unidos. But Jesus is worthy. Mas Jesus é muito mais. He's worthy of our suffering. Ele We're worthy of his suffering. He died for us. You can say. Jesus morrer por nós, o nosso prêmio é muito maior. I want to see freedom Ele quer ver libertação, brought to those who don't know Jesus. levar aqueles que ainda não conhecem Jesus. If you have people in your family, Se você tem família, if you have people in your community, se você conhece pessoas na sua comunidade and you know they're struggling, e sabe que eles estão com problemas, continue to pray for them. continua a orar por eles. God's power O poder de Deus is greater than their addiction, é maior do seu vício and he can set them free. e Ele pode libertar. I've been working at Teen Challenge in Brockton. Ele está trabalhando no Teen Challenge na cidade de Brockton. I had a young man who was 19 years old come in. Ele trabalhou com jovem de 19 anos que veio para esse programa. It was his second day. Foi o seu segundo dia. His face is blank.
A face dele estava branca. I know in 3 months, Eu sei que em 3 meses, if he stays, se ele ficar nesse programa, his face will be different a face dele vai ser diferente. because Jesus will set him free. Porque Jesus vai libertar. Jesus has that power. Jesus tem esse poder. Before I close, Antes de eu encerrar o nosso culto, I just want us to pray. quero orar com a igreja. Think about someone who needs this freedom. Pensa em alguém que precisa dessa libertação. Maybe it's you. Por causa pode ser você, Maybe it's your husband. ou o seu marido, Maybe it's your wife. ou a sua esposa, Maybe it's your children. ou as suas crianças. Jesus loves them Jesus ama eles even more than you do, muito mais que você ama. and he will set them free. E Jesus pode libertar a eles. Let's pray. Oremos. Jesus, we just thank you once again, Lord, that you are a good, good God. Lord God, we thank you for the freedom that the power of the Holy Spirit just delivers to our hearts, God. And I just pray right now, Lord, for each and every person in here who might have someone who's struggling with addiction or pain or hurt or whatever it may be. Lord, would you set them free today, God? Would you set them free and deliver them from this, Lord? God, I pray that we could be the light in our communities. I pray that we would be the salt of this earth, Lord. I pray that, God, we would preach your gospel with our lives and our actions and the way we live, Lord. Jesus, we know that your power is real and it's changed our lives. And we just pray that this power could be seen in the lives of our friends and our families, Lord. God, we thank you for that. We thank you for your love for us, Lord. We thank you for the peace that you offer us. I pray that you would bless this church, Lord. I pray that you would bless these people, God. We thank you, Lord. And we just pray for victory and freedom in Jesus' name. Amen. Igreja, vamos fazer uma coisa diferente. Eu vou convidar o nosso irmão John para vir cá abaixo e também vamos orar para a família dele, pela vida dele e pelo seu ministério. Just gonna pray over you, so I'm gonna welcome you to come down. Okay. Se os irmãos podem estender as suas mãos. Father God, we just thank you, Lord, for this time here together with John and Mary Liz and the kids, Lord God. We just lift up their lives, their missionary work. We all know that we live in the best country, but they are sacrificing for your love to go out into these parts of the world where they're not accustomed to. Lord God, we just ask you, Lord, that you continue to give wisdom, courage, blessings above and beyond, Lord God. Continue to protect their family, their kids, Lord God, as they navigate these challenging times in a culture that we're not used to, in areas that the enemy tries to destroy, but we are more powerful, we are victorious through you, Jesus Christ. So right now, Lord God, we just lift up their lives, Lord God, as they go across the continent, Lord God. Father God, we just ask you a wave of protection, of peace and comfort over their lives, their kids, and his wife, Lord God. Continue to use John in this missionary work, Lord God, that he may come back to the United States and just tell us the stories and the people's lives that have been changed through your blood, Lord God. Father God, we just thank you for this time together as a church, Lord God. Be with us. Give us guiding mercies as we head to our homes, Lord God. And all honor and all praise be unto you. In Jesus' name we thank. Amen.